Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de ler com você, abra portanto a sua Bíblia aí, no Evangelho de Jesus Cristo, ao qual escreveu o irmão Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 25. O título diz Simeão e Ana. Eu ia ler o trecho todo, até o versículo 38, mas eu vou dividir em duas mensagens, para que não fiquem mensagens muito grandes. Então hoje eu vou falar sobre Simeão, e semana que vem eu falarei sobre Ana. Então nós vamos ler do 25 até o 35, 11 versículos. Diz assim a palavra de Deus: Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E, pelo Espírito, foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Então, nessa primeira parte, nesse dia de hoje, eu quero falar sobre o primeiro desses dois personagens na pessoa de Simeão. Antes de tratar de Simeão, é preciso eu falar um pouquinho sobre uma particularidade do Evangelho de Lucas. Lucas é um evangelista diferente dos outros três. Vocês sabem, são 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que Mateus e João escreveram o seu evangelho como testemunhas oculares dos fatos ocorridos e das coisas que eles ouviram na primeira pessoa, direto da fonte, ou seja, de Jesus. Já Lucas e Marcos, ao contrário, eles ouviram o evangelho por intermédio de outras pessoas, visto que não eram discípulos de Jesus, que não andavam com Jesus. A tradição diz que Marcos ouviu o evangelho de Pedro, de tanto andar com Pedro. E aí ele escreve aquele que será o mais resumido dos 4 evangelhos, que é o evangelho de Jesus, que é um só, mas sob a perspectiva e visão de Marcos, ele escreve o seu escrito mais resumido. E Lucas? Lucas, ao contrário, ele faz uma jornada jornalística, se é que eu posso dizer assim, né? Ele empreende um relato jornalístico a respeito da vida de Jesus e das coisas que o cercavam. Ele não fica apenas com uma fonte, não, mas ele faz uma pesquisa muito abrangente que ele dá a entender no versículo 1, né?
pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram. Então ele vai a diversas pessoas, diversas fontes, e ele faz um compilado de várias narrativas para que assim ele possa formar o seu relato do Evangelho de Jesus Cristo. E é assim que essa história de Simeão e Ana, hoje vamos falar sobre Simeão, chegou até a nós. Ele ouviu de várias pessoas, obviamente não foi do próprio Simeão, porque Simeão já tinha morrido, mas com certeza Simeão relatou esse fato para algumas pessoas e essas pessoas contaram para Lucas o fato ocorrido aqui no capítulo 2. Dito isso, nós podemos já partir para falar um pouquinho a respeito da vida, de Simeão. Eu quero falar com vocês sobre promessas e esperanças. Então, nessa primeira parte, eu quero falar sobre promessas, que diz respeito à vida de Simeão. Ora, a Bíblia diz que Simeão era um homem já avançado em idade, justo e temente a Deus, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Interessante isso, né? O Espírito Santo na antiga aliança, ele agia de uma forma esporádica. Ele não era residente, mas ele tomava posse de alguma pessoa durante um período de tempo e depois ele se ausentava dessa pessoa. Nós vemos vários exemplos disso no Antigo Testamento. E a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre Simeão e de que, ainda mais, que lhe tinha sido revelado pelo próprio Espírito Santo de que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Cristo, você sabe, não é sobrenome, é um título. Então, Cristo é ungido, é o escolhido de Deus. Então, Jesus Cristo, Jesus o ungido, Jesus o escolhido, Jesus o Messias de Deus. Ora, meus irmãos, o Antigo Testamento inteiro havia uma promessa de que esse Messias haveria de vir. E eu me pego a pensar que Simeão passou a sua vida toda esperando esse Messias, enquanto muitos, ou a grande maioria, vivia sem se importar de que se o Messias estaria ou não entre eles. Simeão era diferente. Simeão então vivia debaixo de duas promessas. A primeira promessa, uma promessa maior, de que o Messias viria e de que o Messias iria dar justa razão a todas as coisas, colocaria as coisas no seu devido lugar, restauraria a Israel. E existia uma promessa menor, uma promessa que ela não era ampla, ela não pertencia a todo o povo, não era uma promessa universal, mas antes uma promessa feita a um indivíduo, feita a Simeão, de que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então, Simeão, tomando posse dessa promessa, e agora eu quero conjecturar um pouco aqui, aonde ele ia, por onde ele passava, ele se perguntava se aquele
se determinada pessoa seria o Messias aguardado. Quando ele via alguém pregar na praça, ele parava e ficava prestando atenção, perguntando se essa pessoa seria o Messias. E eu não quero dizer que isso não existia nessa época, muito pelo contrário. Jesus, ele nasceu em uma época onde o messianismo estava em voga, estava em alta. Muita gente se declarou Messias nos tempos de Cristo. Teve um homem chamado Judá que se declarou Messias em 77 a.C. Então, podemos acreditar que Simeão nessa época era jovem. Nós não sabemos quando o Espírito Santo lhe revelou isso, mas eu quero acreditar que muito cedo e durante a vida toda dele, ele ficou aguardando a promessa maior e a promessa menor, a promessa de que o Messias viria e a promessa de que ele estaria vivo para ver o Messias. Teve também um outro homem chamado Tendes, que juntou 400 homens depois dele. Veja, Jesus ele tinha 3 discípulos que eram mais íntimos, tinha 12 que eram mais chegados, tinha 70 que podiam ser considerados discípulos de Jesus. Mas esse homem juntou 400 pessoas depois dele. Mas ele não era o Messias. O Espírito Santo não falou ao coração de Simeão que aquele era o Messias, nem que Judá era o Messias. E houve ainda um terceiro, dentre muitos, tá? Eu vou citar apenas 3. Houve um terceiro chamado Judas, que foi com uma multidão e se exilou do Império Romano, da civilização na época, foi para o deserto e lá ficou exilado, esperando a redenção de Israel. Mas a redenção de Israel não veio em nenhum desses 3 momentos. Em nenhuma dessas 3 pessoas foi considerada o Messias, o ungido de Deus. E Simeão continuava esperando. A cada homem que ele conhecia, ele devia se perguntar: será que é ele? Será que é ele o Messias? Será que é agora que Deus irá restaurar a nação de Israel? E de repente, o próprio Espírito Santo de Deus o impulsiona a ir ao templo. A Bíblia diz que, e pelo Espírito, foi ao templo. Templo é lugar onde nós nos encontramos com Deus. E ele chegou ao templo, impulsionado pelo Espírito Santo, e começou a olhar em todas as direções, perguntando qual daqueles homens seria o Messias. Mas Deus, que sempre nos surpreende, e eu não tenho dúvida alguma que surpreendeu Simeão nesta hora também. Porque eu quero crer que ele esperava alguém adulto, barbado, alguém pronto para ser declarado o Messias de Deus. Mas de repente ele vê um casal humilde, um casal pobre, que tinha levado ao templo a oferta de 2 rolinhas, porque não tinha condições de pagar o cordeiro para o sacrifício exigido para a apresentação do bebê Jesus. E aquele casal traz nos braços de uma mãe uma criança, um bebezinho, um recém-nascido. E quando ele olha aquele casal, e quando ele olha aquela criança, o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração muito fortemente: este é
o meu escolhido. E ele pode perguntar, aquele homem de barba ali que está acompanhando aquela mulher? Não, Simeão. O bebê que eles carregam no braço. O bebê é o meu escolhido. O bebê é o Messias aguardado. Simeão achava que viria a coisa pronta, mas o que ele viu foi apenas um bebê que ainda necessitaria crescer, que ainda necessitaria se desenvolver, chegar à fase adulta, para depois iniciar o seu ministério e assim cumprir a vontade de Deus. Simeão entendeu na hora de que ele não viveria para ver a obra de Deus completa. E aqui há uma lição muito importante para nós. Nós somos parte de um plano grandioso de Deus. Nós não somos todo o plano, mas nós somos parte do plano. Deus nos escolheu para que nós possamos fazer a nossa parte no reino de Deus, para que nós possamos cumprir o nosso ministério. E talvez você pense, a minha parte é uma parte muito pequena, a minha parte é uma parte insignificante. Eu quero te dizer, não existem insignificantes no reino de Deus. Todos são importantes, todos têm a sua parcela e todos serão recompensados e galardoados por isso. Sim, receberemos galardão, não segundo a nossa posição terrena, não perante aquilo que está escrito em nossa credencial, não diante daquilo que diz a nossa placa denominacional, mas referente à nossa obediência e à nossa fidelidade para com o reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não importa o que você faça, importa sim é fazer e saber que você faz parte de um plano maior. Eu não quero saber quais são as promessas de Deus na sua vida. Deus tem promessas na minha vida e acredito que tenha na sua também. E eu peço a Deus para que Ele cumpra as promessas na minha vida. E eu peço a Ele para que cumpra na sua vida também. Mas lembre-se sempre de uma coisa: existe uma promessa maior, existe uma promessa mais nobre, existe uma promessa mais sublime, que ela não diz respeito a mim e a você somente, mas diz respeito ao mundo todo. É uma promessa universal. Bendito seja o nome do Senhor. E a essa promessa universal nós estamos debaixo, nós estamos aguardando. Bendito seja o nome do Senhor. Pode ser que você não venha a ver o seu sonho de uma certa forma cumprido da maneira que você queria, mas você verá um vislumbre da glória de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Simeão não viu Jesus pregar, não viu Jesus dizer uma palavra. Simeão não viu Jesus andar sobre as águas. Simeão não viu Jesus ser pregado numa cruz. Mas Simeão pôde contemplar naquela pequena criança que a promessa de Deus, ela havia sido cumprida e de que Deus estava começando a partir dali a restaurar a comunhão do homem para com Deus, a tirar o homem do charco de lodo e do pecado e a ter comunhão de novo com Ele, mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. E de que Ele restauraria, ou restaurará ainda, o reino a Israel, já que isso pertence ao futuro, lá no milênio, coisas que ainda nem aconteceram. Mas Simeão viu ali Deus começar o seu plano
através da vida de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que Simeão diz o que ele diz: pode despedir em paz o teu servo. Senhor, agora eu posso morrer. Agora eu posso partir. Agora eu posso descansar. Porque eu sei que o teu plano está em pleno desenvolvimento. Porque eu sei que esta criança, ela crescerá e ela cumprirá os desígnios do seu coração. Bendito seja o nome do Senhor. 30, não sei quantos anos depois, mas eu sei que isso se tornará realidade. Eu não vou estar aqui para ver, mas eu sei que isso chegará até o final, porque a sua palavra é fiel para se cumprir. Bendito seja o nome do Senhor. Simeão, nesta hora, é como se dissesse: olha, eu já posso partir. Eu não sei quantos anos Simeão tinha, mas, com certeza, mais do que nunca, ele estava pronto. E Simeão diz: os meus olhos viram a tua salvação. Glorificado seja o nome do Senhor. Os nossos olhos já viram a salvação de Deus. Os nossos olhos já contemplaram a salvação de Deus. Nós vivemos a salvação, porque fomos salvos pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Somos salvos. Não entendemos ainda todo o plano de Deus, porque somos uma parte apenas do seu quadro, apenas uma partícula, apenas uma pincelada. Todo o mundo, todo o reino de Deus, todos os escolhidos de Deus, ou aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, formam o quadro completo. E o quadro completo quem pinta é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas mesmo fazendo parte do processo, não somos todo o processo, mas mesmo fazendo parte do processo, nós pertencemos ao processo. Fomos salvos por Deus. Somos participantes do seu reino. Bendito seja o nome do Senhor. E isso é motivo de nos alegrarmos. E isso é motivo de dizermos: a promessa do Senhor tem se cumprido em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Que isso você possa se lembrar durante esse ano de 2022. Que você possa se lembrar disso. De que Deus está cumprindo todas as coisas. E que você faz parte dessa promessa. Você é parte integrante do reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E mesmo que você não veja o quadro todo, mesmo que você não veja, e provavelmente não verá, mas você faz parte do quadro de Deus. Você faz parte da pintura de Deus, que Deus está pintando no mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Simeão assim abençoa aquele casal, abençoa aquela criança e diz algumas profecias a respeito dela. E diz à sua mãe que uma espada a traspassará. O natural é que os filhos enterrem a sua mãe e não que uma mãe enterre o seu filho. Assim como Maria teve que enterrar o seu filho Jesus. Mas tudo isso é parte de um plano maior para que nós pudéssemos alcançar a redenção. E Simeão entendeu isso. Maria demoraria para entender. José demoraria para entender. Mas Simeão entendeu na hora tudo isso. Ele foi surpreendido pelo Espírito. Mas ele entendeu que ele não veria a redenção de Israel, mas ele veria
o nascimento da promessa. Bendito seja o nome do Senhor. Que a partir dali começou a se fazer uma realidade. Eu estou falando sobre promessas. A promessa que Deus tem na sua vida, seja ela individual, mas lembre-se, existe uma promessa maior, prometida a todos nós. E sob ou debaixo dessa promessa andamos, confiamos e continuamos batalhando as batalhas da vida. Semana que vem trataremos sobre esperança, onde nós vamos ver um pouquinho sobre a profetisa Ana. Espero ver você semana que vem. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. You got to move